Ei pessoal, eu sou a professora Thalia de Biologia e hoje a gente vai falar sobre organelas citoplasmáticas e fermentação que estão relacionados ao concurso de bolsa 2023 Ângulo Admissão segundo ano. Então bora lá, organelas citoplasmáticas. Beleza, o que são elas? As organelas são pequenos órgãos que tem dentro das células, tá? Tem um mundaréu de organelas, mas a gente vai dar uma focada aqui naquelas que, não que sejam as principais, mas elas são importantíssimas. A primeira que você vai ver são os ribossomos. Então, o que são os ribossomos? São organelas que fazem a síntese de proteína. Onde que eu encontro, prof, essas organelas? Nas células eucariontes e nas células procariontes. Então, pega essa dica. Procariontes tem só os ribossomos como organelas citoplasmáticas. E a função dos ribossomos é sintetizar proteína. Show de bola! A nossa próxima organela, então, aqui na sequência, na verdade, é um grupo chamado retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático, ele é dividido em liso e rugoso. O liso também é chamado de agranular. O que é, prof, o agranular? É sem grânulos. E quem são os grânulos? Os ribossomos. Então, o retículo endoplasmático liso é aquele que não tem ribossomo. E o retículo endoplasmático rugoso, ou seja, aquele que tem os ribossomos, é chamado também de granular. Qual a função dos dois? Bom, o todo do retículo endoplasmático é transporte de substâncias. O liso, que não tem o ribossomo, ele sintetiza lipídios. E o rugoso, que tem ribossomo, a gente acabou de ver. Para que servem os ribossomos? Para produzir proteínas. Então, o rugoso produz também. Então, fechou. Ribossomo, primeira organela, síntese de proteína. Retículo endoplasmático, segunda organela. O liso sintetiza lipídios e o rugoso sintetiza proteínas. Tocando para frente, a nossa próxima organela é uma organela, assim, toda cheia das manhas. Inclusive, chama-se complexo. Complexo de quê? De Golgi. O complexo de Golgi, ele faz muitas funções. Então, a primeira função que a gente vai ver do complexo de Golgi é armazenar o que está em excesso na célula. Então, ele armazena a substância e quando a célula precisa dessa substância, ele libera essa substância, tá? Complexo de Golgi. Segunda função, ele vai produzir o acrossomo. O que é o acrossomo? O acrossomo é uma estrutura que tem na cabeça do espermatozoide. Serve para quê? Serve para o espermatozoide poder entrar no ovócito para fecundação. Então, o acrossoma, ele produz uma enzima que vai digerir a membrana do ovócito para que o espermatozoide possa entrar no ovócito durante a fecundação. Outra função é produzir o lisossomo. Quem que é o lisossomo? É uma outra organela, porque, as células estão cheias de organelas. Como o nosso corpo, cheio de órgãos, e a célula cheia de organelas. Então, o lisossomo é uma outra organela. Calma, segura a ansiedade, já vai saber para que serve. Então, complexo de Golgi. Complexo, por quê? Porque não é simples, porque se fosse simples seria simplexo. Não, essa piada é péssima. Complexo de Golgi, por quê? Porque ele faz a produção do acrossoma para poder haver a fecundação, porque ele armazena e secreta substâncias quando precisa e ele forma o lisossomo. E o lisossomo, prof, para que serve o lisossomo? O lisossomo é uma organela que vai fazer a digestão das coisas dentro da célula. Então, é uma digestão intracelular. Então, por exemplo, uma bactéria que entrou na célula, o lisossomo vai lá e digere. Uma organela que já está velha, que deu o tempo dela, o lisossomo vai lá e digere. E quando a célula, tempo de vida da célula acabou. Então é como se fosse uma morte celular programada, um suicídio da célula. O lisossomo faz também.
Tá? Então o lisossomo ele faz a digestão intracelular de coisas que não fazem parte da célula, de coisas que fazem parte da célula e também quando a célula já deu o tempo de vida dela. Beleza? E para finalizar essas nossas organelas, lembrando, existem outras, mas a gente vai dar uma focadinha nessas. A gente tem a mitocôndria. A mitocôndria é aquela organela energética. O que ela faz? Ela produz o ATP, que é a molécula de energia. Então tá lá, precisou de energia no teu corpo, mitocôndria trabalhando dentro da célula, produzindo ATP para tu poder ficar bombadão lá na academia. Beleza? Então, ó, foca nessas organelas. A gente tem mitocôndria, a gente tem o complexo de Golgi, a gente tem o lisossomo, os retículos endoplasmáticos e a primeirinha que a gente viu foi o ribossomo. Fechou, turma? E o próximo assunto, que também vai estar lá na sua prova, é a fermentação. O que é a fermentação? A fermentação é um processo que ocorre também dentro das células para produzir o ATP. Lembra daquela organela que a gente viu um pouquinho atrás, a mitocôndria que produz ATP? Pois é, ela produz ATP na presença de oxigênio. Na ausência de oxigênio, a gente tem um processo chamado fermentação. E a fermentação é dividida em três. Existe a fermentação alcoólica, existe a fermentação lática e existe a fermentação acética. Fermentação acética vai formar o ácido acético, que é o vinagre. Guarda essa informação. A fermentação lática vai formar o ácido lático, guarda essa informação. E vamos para a fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica, fermentação etílica, etanol. O que você tem que saber dessa fermentação? Que o produto final dessa fermentação é o etanol. E que para eu chegar no produto final dessa fermentação, eu vou liberar, por exemplo, o gás carbônico. Então a mãe está lá fazendo pão, panificação, eu estou fazendo fermentação alcoólica. Fermentação cujo produto final é o quê? O etanol. E aquela massa cresce por quê? Porque a gente tem fungos trabalhando ali e eu libero o gás carbônico e aquela massa solta aquelas bolinhas. Então a dica que tu não vai esquecer: fermentação alcoólica, etanol, gás carbônico. Beleza? Quem fez isso? Uns fungos bem pequenininhos chamados Saccharomyces. Era isso? Nota 10 para você. Fala pessoal, tudo bem? Professor Gamba de Biologia por aqui. A gente vai ver um pouquinho sobre a admissão do terceirão para o ano que vem, para você que vai fazer o nosso concurso de bolsa. Então fica ligado que a gente vai dar umas dicas, ó, excelente para você ser uma fera, como todos que já estão aqui na escola. Se liga só, esse ano, segundo ano, você estudou bastante coisa de fisiologia humana, fisiologia animal, histologia, não esquece da genética, genética é forte, genética é sempre bom, não esquece. Fisiologia, lembra dos sistemas, lembra sistema digestório, quais são os sucos gástricos, suco pancreático, sucos digestórios como um todo, suco entérico, quais são as especialidades de cada órgão, o que tem de especial em cada um deles, o que é peculiar de cada um desses órgãos, isso é importante. Sistema circulatório, não esquecem, caminho que o sangue percorre no seu organismo, as cavidades cardíacas, o sistema excretor, como que funciona o néfron, como que ele trabalha, quais são as filtrações que acontecem nele. Não esquece do sistema respiratório, lembra dele? Caminho que o gás percorre para entrar, para sair, hematose, toda a questão alveolar, como que é o movimento respiratório, lembra disso? Movimento aqui do diafragma, intercostais, como funciona, genética, a cereja do bolo sempre, genética é maravilhosa. Lembra de Mendel, que homem lindo, maravilhoso é Mendel. Como eu queria ser um discípulo desse cara, que homem maravilhoso. Lembra? Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, terceira lei que não é de Mendel. Terceira lei, lembra? A lei de Morgan. É diferente um pouquinho, outro cara, melhor ainda que Mendel, só que não. Genética, lembra? Primeira lei, lei da segregação. Segunda lei, lei da segregação independente. Terceira lei, linkage, genes ligados, tanto faz, você escolhe o nome, tem 1.500 nomes. Biologia, não esquece, tem um monte de nome para tudo que é coisa, né? Então,
fica ligado, genética maravilhosa. Histologia, tecidos vegetais, lembra dos 4? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Lembra? Tecido nervoso não é sistema nervoso, é diferente, são coisas distintas. Lembra? Isso tudo para o nosso concurso de bolsas de admissão vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai conquistar sua vaga aqui com a gente no nosso concurso. Beleza? A gente se vê no ano que vem no Terceirão. Vem comigo que biologia é comigo. Um abraço.